Fala aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Michael, sou professor de História e hoje a gente vai começar uma caminhada aqui. A gente vai fazer um comentário de uma obra de Friedrich Engels, né, do socialismo utópico ao socialismo científico. Por que eu escolhi essa temática para a gente começar aqui no canal, né, desenvolver algumas ideias? Primeiro porque a gente vai partir de uma obra que é muito cara e muito importante para a compreensão do cenário político atual, né? Essas ideologias são muito debatidas, acusações às vezes feitas a outros candidatos, exemplos de outros estados com ideologia socialista, e tudo isso muitas das vezes fica vago na cabeça da gente, bem como aquela ideia de ser uma pretensão utópica. Eu costumo dizer que a análise ela é importante, é fundamental dessa obra, principalmente para quem está iniciando, quem está buscando entender como é que funcionaram essas dinâmicas do socialismo, do início das ideias e das próprias terminologias de esquerda. Bora lá, sem mais delongas. Vamos aqui aos slides e a gente vai tentar entender um pouquinho sobre a obra. Do socialismo utópico ao socialismo científico. Então, já de cara no título, a gente já vê que existe uma ideia de socialismo que foi tido em um determinado momento histórico, que era tratada como utópica, né? O que seria aquela coisa utópica? Algo que é somente idealizado, mas que, de fato, na realidade das coisas, não é possível que encontre embasamento. Há uma transição histórica desse socialismo que é utópico, que não tem uma base ou que é inviável, para um socialismo tido como científico. O socialismo científico ele vai mostrar os processos de tese e antitese, ou seja, os processos dialéticos, que nos demonstrarão que essa realidade ela é factível, ou seja, é científica. Então, esse livro ele vai se propor a isso, a tentar nos explicar como essa dinâmica vai funcionar. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o autor e sobre a sua obra, bem rapidamente, para que a gente não venha se delongar sobre isso e se debruce um pouco mais sobre o livro. Vamos falar um pouco sobre as ideias muito próprias do século XVIII, século XVII, século XVI também, por que não, né? Fazendo uma cronologia desse período, e vamos falar da ascensão da razão de uma classe social específica que estava emergindo naquele momento. Hoje a gente vai falar sobre metade do primeiro capítulo do livro. Então já adianto para você, se você tem o livro, é legal que você abra, que você acompanhe, que você veja as citações. Se você não tem, ele está de graça também na Amazon, se você usa ele em formato digital. Se você não usa o formato digital, que seria o Kindle, você também tem acesso fácil aí a PDFs na internet. Ele não é um livro difícil, não será um livro caro. Vai ser bem interessante se você tiver ele em mãos para fazer anotações, para você mesmo ter a sua própria leitura do livro, porque de antemão eu já adianto que não é a minha ideia esgotar o tema, ou seja, falar tudo que precisa ser dito sobre essa obra em si. Então, Marx e Engels, figuras centrais na compreensão do socialismo e comunismo moderno. Independente de aonde você viva, que ideologia você siga ou não, você já deve ter ouvido falar de Karl Marx e de Friedrich Engels, né? Que são pessoas muito importantes dentro do estudo sociológico, científico, político, econômico dentro da história, que são usados dentro da sociologia, que são usados dentro das ciências humanas, que são usadas dentro da economia política no geral. Essa obra ela é importante porque ela traz de forma maestral uma compreensão de termos caros ao estudo de Marx, como o materialismo histórico dialético. Então, se você for se debruçar em algum momento em estudar a obra de Marx, você vai começar a entender algumas coisas. Primeiro, Marx ele combatia o que nós vamos chamar hoje de idealismo, no caso de seu tempo um idealismo hegeliano. Ele vai desenvolver uma terminologia que é o materialismo histórico dialético, que é a compreensão da história através do materialismo e não do idealismo. Idealismo é aquilo que você pensa sobre algo, que você almeja, que você pretende que seja, mas que não se trata da realidade propriamente dita. Vamos lá, vamos começar de cara falando um pouquinho de dois trechos que eu separei do primeiro capítulo, né, do socialismo utópico. Aqui ele vai inclinar-se somente sobre o socialismo utópico e vai nos dizer por que é utópico, por que é inviável o socialismo dentro dessa dinâmica de pensamento de sua época. A primeira ideia que eu gostaria de destacar sobre o capítulo 1 é
é esta aqui, ó. Como toda nova teoria, o socialismo, embora tivesse as suas raízes nos fatos econômicos, teve de ligar-se ao nascer às ideologias existentes. Quando a gente pensa nas ideias do século XV, do século XVI, do século XVIII, nós estamos pensando uma linha de pensamento bem tradicional aos moldes de hoje. Seria até anacrônico a gente olhar para esse período com o nosso olhar aqui do século XXI. A gente teria que tentar entender e ver essas ideias como ideias próprias de seu tempo, com vícios do seu tempo, dando voz a personagens e pessoas de seu tempo. Então, nessa análise, muitas pessoas ficam de fora do pensamento crítico e isso vai fazer com que a ideia do socialismo ainda seja mais utópica. Por quê? Porque vai tirar de cena muitos personagens. A gente pensar no século XVI, a mulher não tinha os seus direitos e voz, antigos servos, antigos escravos. Então, essas pessoas, todas elas não vão estar dentro dessa ideia de socialismo, por isso que ele será utópico. Voltando aqui, ó, o socialismo começa apresentando-se como uma continuação mais desenvolvida e mais consequente dos princípios proclamados pelos grandes pensadores franceses do século XVIII. Quem são esses grandes pensadores franceses do século XVIII? Toda essa ideia que envolve o socialismo nesse período é uma ideia que deixa de fora o trabalhador, que deixa de fora o proletariado. Por quê? Porque ele não era escolarizado, porque ele não frequentava os mesmos ambientes desses pensadores do iluminismo, desses pensadores franceses. Essa ideia do socialismo, ela vai surgir primeiro dentro da classe burguesa. Então, por surgir primeiro dentro da classe burguesa, que é uma classe que estava emergindo naquele momento, ele também vai silenciar ou vai calar muitos dos direitos ou da luta desse trabalhador que está emergindo nessas revoluções burguesas, nas revoluções industriais e de todo esse processo de transformação a partir do século XVI. Só agora despontava a aurora, o reino da razão. Daqui por diante a superstição, a injustiça, o privilégio e a opressão seriam substituídas pela verdade eterna, pela eterna justiça, pela igualdade baseada na natureza e pelos direitos inalienáveis do homem. Então, todas essas ideias que estavam sendo construídas através do início dessas revoluções, da Reforma Protestante, do Iluminismo, da Revolução Francesa, das revoluções burguesas, posteriormente da Revolução Industrial, eram ideais ou eram ideias de possuidores, possuidores de conhecimento, possuidores de terra, possuidores de herança cultural, possuidores de capital. Então eram pessoas que tinham esse know-how por trás dele. Então, se você está falando de pessoas que possuíam, de um outro lado, haveria uma grande maioria que eram despossuídas. Despossuídas de quê? Despossuídas de direito, despossuída de terra, despossuída de conhecimento, despossuída de muita coisa. Esse pensamento não vem do futuro para o passado, mas ele é fruto do seu tempo. Então, quem está dizendo isso? É a primeira pergunta que a gente faz. O livro ele vai destacar, abre aspas, já sabemos que este império da razão não era nada mais que o império da idealização burguesa, que a justiça eterna tomou corpo na justiça burguesa, que a igualdade se reduziu à igualdade burguesa em face da lei, que como um dos direitos mais essenciais do homem foi proclamado a propriedade burguesa. Então, nós tínhamos naquela esfera feudal, pré-século XVI e tudo mais, você tinha a igreja com seus poderes estatais, você tinha os nobres com seus poderes e você tinha os servos, Você tinha aqueles, a base de tudo isso, aqueles que trabalhavam. E dentro de tudo isso começa a emergir uma nova classe social que seriam os burgueses, aqueles comerciantes que não faziam parte do clero, que também não eram nobres, mas tinham muito dinheiro, eles tinham os meios de produção.
esses burgueses começaram a forçar uma maior participação dentro dessa sociedade de seu tempo. Muitas das vezes não fica incutido que dentro dessa idealização burguesa havia uma classe social que não estava sendo assistida, havia um povo que não tinha voz, que era despossuído de local de fala dentro desse debate, que era a classe trabalhadora, né? A principal limitação dos pensadores franceses é que, embora esses representassem uma subclasse naquele contexto histórico, a burguesia, esta ainda não atendia em seus anseios o proletariado. O capitalismo não pode existir sem o operário assalariado. E na mesma proporção em que o mestre de ofício das corporações medievais se converteram em burgueses modernos, os oficiais e os jornaleiros não agremiados transformaram-se em proletariados. Ou seja, no seio da tese burguesa já havia sua antítese, o proletariado. Da mesma forma que esse que era possuidor de capital, que era possuidor de conhecimento, que estudava nas grandes universidades do seu tempo, que estava desenvolvendo um pensamento ali dentro, né, das vielas francesas, dentro dos clubes franceses, dentro das lojas maçônicas francesas naquele período, e começaram a racionalizar dentro de todo esse movimento, da mesma forma que esses donos de terra agora estavam se transformando nos burgueses, as pessoas que trabalhavam nessas terras, as pessoas que eram despossuídas da terra, as pessoas que não tinham conhecimento, estavam se transformando na mão de obra que iria dar base para essa nova classe social. Veja que dentro do surgimento dessa nova classe social da burguesia, estava vindo junto com ela a sua antítese, né, que seria o proletariado. Isso é o primeiro contato que a gente vai ter no livro com a dialética. O que seria a dialética? A dialética é o processo científico onde eu tenho uma tese, essa tese é posta em contradição com uma antitese, e dessas duas, da contradição entre essas duas, vai surgir uma nova tese, que seria a superação dessas duas. Então, o que a gente poderia dizer? Dentro de todo esse cenário, estava surgindo a classe burguesa, né? Você tem nobres, você tem clero, dentro disso você tem uma classe que não está sendo assistida, a burguesia. Dentro dessa burguesia vai ter o trabalhador assalariado. O trabalhador assalariado vai ser a oposição da burguesia. Então, todo esse processo dialético vai resultar no que vão ser chamado posteriormente de socialismo, né? A superação da burguesia. Mas por que ela não é factível agora no primeiro momento? Por que ela é utópica nesse primeiro momento? O socialismo ele está levando em consideração os anseios da classe burguesa e não os anseios dos trabalhadores proletariados, né, daquele período. Então, por deixar de fora o trabalhador, o socialismo não tem sentido. Se deixar de fora a mão de obra, o socialismo não tem sentido. Se você deixar de fora o trabalhador, o periférico, o despossuído de terra, se você deixar de fora do debate, não haverá revolução do proletariado, não haverá transformação e superação do capitalismo. Por quê? Porque a grande antítese do capitalismo está alheia do debate, não tem voz no debate. O grande desafio para a esquerda ou para o socialismo atual é a consciência de classe. Por quê? É você levar a consciência para esses trabalhadores que sem eles não há acúmulo de capital na mão desta burguesia. A partir do momento que há essa consciência que o trabalhador está trabalhando para o enriquecimento de uma classe social determinada, essa consciência vai gerar o processo dialético, ou seja, a antitese da burguesia. E o conflito dessas duas, então, pode virar a ser a superação do capitalismo, e nisso se tornaria ou se criaria a ideia do socialismo científico. É por isso que o socialismo científico ele é real. Se você tira a classe trabalhadora de cena e deixa somente essa nova classe emergente no cenário, a classe burguesa, esse socialismo ele é utópico. Por que ele é utópico? Ele não é factível, ele não é real, porque ele não conta com a classe trabalhadora
que é a que gera capital. A partir do momento que você coloca na equação o proletariado como a antítese dessa classe burguesa, você tem um socialismo científico. A partir do momento que o trabalhador tem a consciência de classe, de que ele é o gerador de capital, que ele é o gerador de lucro para a classe burguesa e que ele é explorado dentro dessa dinâmica, então pode-se haver força para a superação. O socialismo deixa de ser utópico e passa a ser científico. Então é isso aí, espero que você tenha gostado, deixe nos comentários a sua sugestão e a gente vai seguindo até a segunda parte do capítulo 1 do livro Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico de Friedrich Engels. Valeu? Tamo junto, galera, é nóis.